Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos aqui a nossa leitura, a nossa meditação, a nossa jornada pela fé, no capítulo 24 do livro de Josué. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou todos os anciãos, autoridades, líderes, juízes e oficiais de Israel que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Então declarou Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo além do rio, o Eufrates, viviam nossos antepassados, onde cultuavam e serviam a outros deuses, inclusive Terá, o pai de Abraão e pai de Naor. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência e lhe dei a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú eu dei em herança os montes de Seir. Todavia Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Mais tarde enviei Moisés e Arão, feri o Egito com as pragas e prodígios com os quais castiguei aquele povo. Em seguida vos fiz sair de lá. Eu libertei, portanto, os vossos pais, os tirei do meio do Egito e os conduzi até o litoral do Mar Vermelho. Os egípcios decidiram perseguir vossos pais com carros e guerreiros até o Mar dos Juncos, o Mar Vermelho. Contudo, vossos pais clamaram a minha pessoa, eu coloquei uma nuvem negra e espessa entre vocês e os egípcios. Fiz o mar voltar-se sobre aquele exército e os cobriu a todos. Vocês presenciaram e viram com vossos próprios olhos tudo o que eu realizei no Egito. Depois de todos esses acontecimentos, habitastes no deserto por longo tempo. Daí eu vos fiz adentrar a terra dos amorreus, que viviam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra e eu os entreguei nas vossas mãos. E assim tomastes posse da sua terra, pois os destruí diante de vocês. Levantou-se então Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, para guerrear contra Israel e mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar uma maldição sobre vocês. Eu, no entanto, não dei ouvidos a Balaão e ele teve que vos abençoar, e eu pessoalmente vos salvei da sua mão. Em seguida atravessaste o rio Jordão para chegar a Jericó, mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra. Os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas e os girgazeus, os heveus e os jebuseus, contudo, eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas diante de vocês que apavoraram e expulsaram da vossa presença os 2 reis amorreus, vitória que não deves nem à tua espada, nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vocês nenhum trabalho para cultivar, cidades que não edificaram e nas quais estão hoje morando, vinhas e olivas que não plantastes e dos quais comeis com fartura. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses, os quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração ao Senhor. Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diante disso, o povo unânime respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. O Eterno, o nosso Deus, é aquele que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez estes sinais portentosos diante de nossos próprios olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. E o Senhor pessoalmente expulsou diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Declarou então Josué a todo o povo reunido: não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus zeloso e ciumento,
que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem as vossas iniquidades e pecados. Se abandonardes a Deus, o Senhor, e cultuardes aos deuses dos pagãos, ele se voltará contra vocês e vos castigará, mesmo depois de ter sido misericordioso e generoso para com vocês. Ele vos fará grande mal e os exterminará da terra. Contudo, o povo todo declarou diante de Josué: não, é ao Senhor que serviremos. Afirmou então Josué diante de toda a congregação: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheram ao Senhor para adorar e servir. Responderam em uníssono: sim, nós somos testemunhas. Então Josué ordenou: lançai fora, pois, todos os deuses e ídolos estrangeiros que estão no meio de vocês. Inclinai o vosso coração exclusivamente para o Senhor, o Deus de Israel. Todo o povo declarou diante de Josué: ao Senhor eterno, vosso Deus, serviremos, e somente a sua palavra obedeceremos. Naquele mesmo dia, Josué afirmou um pacto com o povo de Siquém e lhe enumerou mandamentos, regulamentos e leis. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande rocha ali debaixo do grande carvalho, conhecida árvore sagrada que fica próxima ao santuário do Senhor. Josué declarou então diante de toda a comunidade israelita: eis que esta pedra será um testemunho perpétuo contra nós, porquanto ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos dirigiu. Será também uma testemunha contra vocês, caso vocês se tornem infiéis ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo e cada um retornou à sua propriedade. Passado por algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no nas terras que recebeu por herança em porção frutífera, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gash. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e durante toda a vida dos anciãos líderes israelitas que sobreviveram a Josué e que havia conhecido todas as realizações que o Senhor produziu em benefício de todo o povo de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, pelo equivalente de 100 peças de prata. Aquele terreno veio a se tornar propriedade aos descendentes de José por herança. Aconteceu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado nas colinas de Gibeá, na região montanhosa de Efraim. A cidade de Gibeá tinha sido dada ao seu filho Finéias. Então, queridos, nós chegamos ao final do livro de Josué. No último capítulo, Josué, um idoso cheio do Espírito Santo, faz uma recapitulação histórica e teológica, né? Josué convoca uma reunião geral, colocando todo o povo para se apresentar diante de Deus. Que coisa linda isso, né? Nos versículos 1 até o versículo 14, nós vemos que Deus faz uma recapitulação da história dele com o povo de Israel. Aí a partir do 14, deixa eu ver, no 14 e no 15, Josué vai exortar o povo a servir a Deus com sinceridade e com fidelidade. E aqui está um dos mais conhecidos e fortes apelos de Josué, né? Quando ele exorta o povo, ordenando que cada um tem o direito de escolher, mas os que ficarem com ele vão ter que viver no temor do Senhor. Ele não está pedindo a Deus que a sua casa o sirva. Ele está dizendo para todos os que querem ficar com ele nas terras dele ou na casa dele, tem que obedecer o Deus dele. É bem diferente, né? As pessoas interpretam bastante mal, né? Usando esse versículo para dizendo que estão profetizando, né? Que um dia a sua casa e a sua família vai servir ao Senhor. Mas Josué não está fazendo isso. Josué está ordenando que todos aqueles que ele está liberando todos aqueles que não quiserem servir a Deus
a ir embora, né? Mas ele diz que aqueles que ficarem vão ter que servir a Deus com fidelidade. Para ficar na casa de Josué, para ficar nas terras de Josué, tinha que servir a Deus com fidelidade. Como deve ser na nossa casa, né, queridos? Nos versos 16 até o versículo 25, o povo todo responde que quer ficar e quer servir a Deus. Então Josué vai ordenar, né, que seja retirado do meio do povo tudo aquilo que possa desagradar a Deus, apontando as consequências da desobediência nesse ato, né? Então Deus renova a aliança com o povo. E nos versículos 26 até o 33, que é o último, né? Josué selou a aliança de Deus com o povo e depois ele morreu. Antes de morrer, queridos, Josué disse: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade, jogando fora todos os deuses que os antepassados adoraram para servir ao Senhor. Ele estava dizendo que se alguém não quisesse servir ao Senhor, ficava livre para escolher a quem servir, mas ele e a sua família iam servir ao Senhor. Josué era servo fiel de Deus e não fez como muitos chefes de famílias, né, que acham que os filhos e os netos agregados, enfim, né, podem escolher seguir outros caminhos e tá tudo bem. Os que não querem servir, tá tudo certo, mas Josué não. Josué disse: os que não quisessem servir teriam que seguir os seus deuses, mas em outro lugar. Josué, ele está nos ensinando, queridos, antes de morrer, que Deus exige decisão urgente na hora. Nós não podemos ficar adiando e dando espaço para o diabo agir na nossa casa o tempo que ele quiser. No caminho da salvação não tem um lugar para procrastinação. Adiar a decisão de ser fiel a Deus é uma péssima decisão. Nós precisamos entender que a decisão de servir a Deus provoca transformação. Servir a Deus exige integridade, fidelidade, compromisso intenso e constante e perseverança, né? Assumir um compromisso parcial com Deus não é aceitável. Os que servem a Deus, eles vivem de forma diferente de quem não serve. O estilo de vida de quem ama a Deus, sinceramente, é visível. A intimidade com Deus é notória no cotidiano, nas coisas básicas, até nas coisas mais simples, queridos. Então, Josué deixou a lição pronta, né? Nós precisamos olhar. Ele está mostrando que a salvação está disponível para todos, mas que cada um deve tomar a sua própria decisão. Deus convida todos, mas Ele não obriga ninguém. Os que servem a Deus devem levar a família a viver em comunhão com Deus, colocando diariamente os membros da casa no serviço de Deus. E isso, queridos, é fundamental para o bom funcionamento do lar. Josué está mostrando para nós que nós devemos ser exemplo para outras pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e têm que decidir seguir o verdadeiro Deus. Mas se nós tratarmos as leis de Deus com desleixo, os outros não vão ser motivados a amar um Deus que é tratado com descaso pelos seus próprios servos, né? Nós precisamos ser referência, nós precisamos influenciar todo lugar por onde nós passar. Os cristãos têm que influenciar a cultura que quer destruir a família e os princípios de Deus. Queridos, depois de nós estudarmos tudo isso, depois de nós estudarmos o livro de Josué, nós precisamos entender que a nossa vida é feita de decisões e de recomeços. Em todas as manhãs, as misericórdias do Senhor se renovam, todas, antes mesmo de nós acordar.
Então nós precisamos decidir reafirmar o compromisso exclusivo com Ele todos os dias quando nós acordamos, amando Ele com sinceridade. Quem ama a Deus com sinceridade participa das bênçãos aqui e na eternidade. Mas desejar as bênçãos sem compromisso com Ele é inaceitável. E esse último discurso de Josué aqui, ele tem que inculcar nas nossas mentes que nós precisamos olhar, queridos, em cada versículo. O foco está em Deus e não em nós. Ele mostra que toda a história de Israel foi regida por Deus e agora era necessária uma decisão, uma confirmação da decisão já feita, né? E por isso, né, que ousadamente Josué fez o apelo. Lá no versículo 15, ele diz, né, porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolham agora quem quereis servir. Se forem as divindades, quais serviram os vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses amorreus, em cuja terra vocês habitam agora, eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Ele está mostrando para nós que a verdadeira fé é uma questão de decisão. Josué foi um exemplo de liderança familiar, de liderança eclesiástica. Ele desafia todo o povo a servir ao Senhor como seu Deus. É o que nós precisamos. Ter esse espírito de liderança nos nossos lares e nas nossas congregações. Todos são livres para fazer o que quiserem, mas tem que ir embora daqui. Para servir, para ficar comigo, tem que servir ao meu Deus. E não é só servir, tem que servir com fidelidade. Ah, queridos, esse último capítulo tem que nos encher de coragem para nós tomar posição e viver de verdade a fé, determinado sempre a influenciar o povo da nossa época. Nós precisamos olhar para o caráter de Josué, que demonstra tanta fidelidade, tanta coragem, determinação na sua missão. Nós precisamos aprender a possuir a nossa herança. Primeiro vencendo o pecado, né? E depois ganhando os outros para Cristo. Josué foi fiel, foi verdadeiro nos momentos de crise, nos momentos em que tudo ia bem. A última coisa que ele fez foi envolver o povo em um relacionamento entre o povo e Deus, né? Josué completou a sua missão com excelência. Ele creu de todo o coração que Deus é o único Deus verdadeiro. Ele amou a Deus de todo o coração. Queridos, muitas pessoas seguem a tradição familiar religiosa. Isso pode ser um grande obstáculo, atrapalhar a decisão de servir a Deus. A tradição familiar religiosa seguida por muitos, porque o que a gente ouve, né? Ah, mas eu aprendi assim com os meus pais, eu vou continuar fazendo. Eu recebia lá a santinha, minha mãe, a minha avó já recebia a santinha, eu vou continuar recebendo, eu vou continuar a mesma tradição. A minha avó, a minha bisavó, a minha mãe fez primeira comunhão, fez crisma, fez não sei o que, eu também vou ter que fazer. Isso é tradição familiar. E isso é um grande obstáculo. E isso atrapalha a decisão de servir a Deus. Porque quando a graça soberana de Deus alcançou Abraão, ele abandonou a tradição religiosa familiar, a idolatria, o politeísmo para servir ao Deus verdadeiro. E essa graça que Abraão recebeu lá
ela está disponível ainda hoje para todos os que quiserem. Ninguém é obrigado a servir a Deus, mas quem escolher deve servir Ele inteiramente. Pensem, queridos, e ouçam esse capítulo quantas vezes for necessário para que você entenda a vontade de Deus para as nossas vidas. Servir a Deus é uma questão de decisão. Decida hoje. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo livro, em nome de Jesus. Amém.